Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Vivíamos num mundo de encanto. Éramos encantados e, como encantados, não sabíamos nada. E procurávamos nas forças elétricas e magnéticas, forças deformadas, a solução dos problemas e não encontrávamos nunca. E nesse programa nós vamos falar por que não encontrávamos. O ser humano vive em busca de um lenitivo para amenizar o seu sofrimento. Mas sem se conhecer, sem conhecer a origem, a sua origem, a origem de tudo que está aqui nesse mundo deformado, seria muito difícil. Fica tateando, buscando solução para o sofrimento e não encontra, porque está ligado nesse campo do elétrico e magnético. Porém, a partir de 1935, chegou na Terra a salvação, a recuperação de todos os encantados, através da imunização racional, que está transcrita no livro Universo em Desencanto. Nós vamos ler aqui um pequeno trecho do 5º volume da obra, onde o capítulo As forças do elétrico e magnético são forças destruidoras, onde o racional superior nos esclarece. Portanto, eu dou razão, porque todos estão à procura de forças para amenizar os seus sofrimentos. Quanto mais procuram essas forças para amenizar o sofrimento, mais o sofrimento se multiplica, provando que são forças que existem, mas não para dar paz a ninguém. E por isso, todos sofrendo sem sossego, sem paz, a implorar a essas forças destruidoras aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. Portanto, estão perdendo tempo como sempre, sofrendo as consequências daquilo que não conhecem definitivamente. Se fossem forças poderosas, como muitos imaginam que sejam, a paz no mundo existiria, e a paz de todos seria muito grande. Estão caducando com forças que desconhecem a sua origem, aí no elétrico e magnético. E por isso, quem se mete com essas forças tem que viver no inferno em vida, sem sossego, sem tranquilidade, nervosos, doentes, enfim, um inferno em vida, e com a fé de caduco. Caducando desse jeito, implorando sempre, vendo o sofrimento se multiplicando. Portanto, implorando a quem? Se quem implora está sempre sofrendo, sempre penando, sempre sem sossego, sempre brigando, sempre desarranjado. São forças destruidoras aí de dentro do fogo, do elétrico e magnético. E por isso está aí a situação calamitosa de todos, sem garantias, e salve-se quem puder. E quem se mete com essas forças aí de dentro do fogo, no elétrico e magnético, vive no inferno em vida, e muito menos acha o que procura. E assim, foi chegando ao conhecimento de todos a imunização racional, para o equilíbrio de todos, mas a imunização racional é do outro mundo que deu consequência a esse. A imunização racional é da planície racional, do verdadeiro mundo do animal racional. Então, sim, decaterão as orientações precisas para o equilíbrio do animal racional, o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Então, com a leitura e o esclarecimento que encontramos aqui, vamos reforçando a importância do estudo do livro Universo em Desencanto para nos conectarmos à imunização racional. E aí vamos encontrar o equilíbrio certo para viver certo enquanto aqui neste mundo de matéria estivermos. É isso, Dr. Carlos. É verdade. No primeiro volume, o Racional Superior, tem uma frase que é muito marcante. No espaço não tem cartório para registrar espírito.
E quando eu falo com as pessoas divulgando, eu falo, olha, não tem cartório para registrar espírito, não tem cartório para registrar anjo, seja anjo de luz ou anjo caído, ou demônio, ou Exu, Pombagira, ou Orixá, não tem cartório. E aí o que acontece? Precisa ter evidência. Os antigos exigiam isso. Quem controlava um ritual tinha evidência para saber que quem estava na terra, quem estava, né, sendo recebido no culto, era quem estava dizendo que era mesmo. Então tinha alguém com evidência, ou então um copo d'água. Isso tudo os antigos tinham. Tinham proteção na porteira. Agora não, agora todo mundo recebe na rua, recebe nos bares, recebe nessas grandes festas, nessas grandes comemorações, está todo mundo lá recebendo e nem sabe que estão recebendo, né? Para a gente não alongar demais, já até falamos no outro vídeo aqui, uma mensagem, o guia em primeiro lugar, que é do tempo de Belfort Roxo, que foi ditada lá. Ele diz que todos têm protetores, mas a pessoa dizer que o seu guia é um africano, o seu guia é um caboclo, o seu guia é um preto velho, ou outra coisa que está dizendo que é o seu guia, mas ele diz que guia aqui de baixo é uma coisa. Para um analfabeto, quem sabe ler já é um guia. Ele está falando de uma magnitude. Guia particular da parte racional, que só com a imunização racional é que vem para equilibrar a pessoa, ligar a pessoa ao seu mundo de origem, desenvolver a evidência racional, que é superior àquela evidência que eu falei antes, né? Aí não tem mais esse milindre de mudar os nomes, de chamar de acompanhante, né? Essas coisas que vão mudando conforme a pessoa começa a estudar, mas tem que saber que o desenvolvimento que completa é na leitura. Esses outros contatos que são da fase passada, pode até ter ou não, não é obrigatório, mas o principal é a leitura. Cultura racional, universo em desencanto. Gostaria de fazer uma pergunta, mas aí fica quem puder responder. Neste momento de aflição e dor, né, que está passando o mundo, qual seria a mensagem para essas pessoas? Através da cultura racional. Eu vou deixar essa para a Sônia responder. Conforme foi dito pelo Racional Superior aqui no livro Universo em Desencanto, cultura racional não é contra nada, é em favor de tudo e todos. Porque tudo é preciso e necessário para a evolução do ser, que é o ser racional. Muitos vão passando por processos de lapidação, ligados ainda nesse campo aqui do elétrico e magnético. Porém, nós temos aqui a planta, o mapa, a bússola, o guia em primeiro lugar, conforme foi dito pelo nosso irmão aqui. Todos guiados pela base de origem, que é de onde tudo e todos vieram, que é a base racional, tudo vai dando certo. Basta a persistência na leitura, com paciência, persistência, obediência, tudo vai dando certo, apesar de todos os processos de lapidação que todos terão que passar. A leitura também é uma lapidação, mas uma lapidação racional, que vai evoluindo o ser naturalmente, respeitando a faixa evolutiva de cada um. O que nós precisamos nos fazer compreender é que não é mais um processo doutrinário. O conhecimento hoje se aprende sem a doutrina, sem a catequese. E é uma inversão relativamente muito grande em relação ao nosso processo de aprendizagem, que tudo isto que nós estamos aqui relatando, dessas influências do elétrico e magnético, são as forças invisíveis, até beirando a própria magia negra. Muita gente não sabe, mas usa-se a magia negra demais. E às vezes as pessoas usam até a magia negra para fazer sucesso na televisão. Não vou nem comentar mais nada do que isso, é só para que as pessoas compreendam como que o ser humano... Para ganhar a eleição.
Bom, mas agora aí vai ficar o programa todo descrevendo tudo, né? Para ganhar eleição, para fazer sucesso e a coisa toda. Mas é verdade. Aí as pessoas começam a achar até que isto é o certo. O problema não é que vá buscar o que vá, o que... Todos nós temos o direito de encontrar, mas o problema maior é quando a pessoa acha que isto é o certo. E esquece de ver a ligação com a parte de cima. Então, o que a gente quer enfatizar com este nosso vídeo é exatamente o aspecto fundamental de que o ser humano estava ligado num processo de preparação, de amadurecimento, e havia todo esse processo de encantamento. E as pessoas tinham que ter isso mesmo para poder serem lapidadas. Hoje, a fase racional é o que nós queremos divulgar, o terceiro milênio, e a pessoa vai poder se ligar mas de uma forma diferente. O que eu gostaria de fazer sentir realmente importante nisso é que nós aprendemos de uma forma e agora nós estamos aprendendo de uma forma totalmente diferente, e é sempre bom a gente repetir. O nosso conhecimento, aqui embaixo, a base da lapidação, é você aprender de baixo para cima. A imunização racional é o conhecimento que vem de cima para baixo. Então nós temos que encarar a cultura racional com um aspecto bastante diferente, as situações. Então o processo de desenvolvimento da leitura do livro Universo em Desencanto é o contato da energia do livro com a energia que está dentro da nossa glândula pineal. Aí nós vamos começar a acertar. E não precisa prestar contas a ninguém, porque você acertando é a grande prestação de contas que nós temos com a natureza e com Deus. Então é isso que nós precisamos deixar bem claro, tá bom? A diferença da lapidação e a imunização agora é diferente. Oswaldo. Porfírio, mexendo com as forças magnéticas para conseguirem sucesso, fama, fortuna e ganhar a eleição, fica devendo, né? Essa resposta é imediata. Não tem que pagar depois? E nós vamos ter que fazer mais 2 ou 3 vídeos explicando essa mecânica toda. Se quiser, podemos falar no próximo vídeo. Sim, podemos Estamos trabalhar isso. Tributar e monopolizar com o mundo espiritual. Primeiro volume. Vamos falar no próximo programa. Então deixamos para o próximo vídeo, que é muito mais negócio, e deixar já encomendado isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve.